né? Eu resolvo o problema das empresas hoje em 2, 3 reuniões. Só que daí o cliente não quer deixar eu ir, né? Porque fala assim, nossa, ele resolveu tão rápido assim, eu preciso dele aqui trazendo os resultados. Em 3 reuniões eu consigo definir hoje 2 anos de crescimento para a empresa. Só que foi muito estudo, muito trabalho, muita dedicação. Então, todos os meus clientes hoje, eles não deixam eu ir para outros clientes. Eles ficam, ó, fica aqui comigo. Então, eu me tornei um mentor empresarial, graças a Deus e ao esforço, muito bem sucedido, né? Isso proporciona uma liberdade para mim escrever um livro, né? O livro, eu ensino coisas básicas, só que são coisas que o empresário não sabe, né? Eu ensino, que nem assim, ó, os 6 passos que um empresário tá indo para falência, ele não percebe, né? O empresário, ele não tem um fluxo de caixa, antecipa as vendas, quando tá antecipando as vendas, o gerente do banco liga, ó, surgiu um empréstimo aqui para você, uma linha de crédito, ele pega, para de pagar o imposto, para de pagar o fornecedor e chega na falência. Então, o sucesso ele deixa rastro e o fracasso também. No livro, eu fiz ele dedicado para empresários. A primeira parte eu falo sobre dinheiro, mentalidade. Daí eu falo dos níveis de se conquistar dinheiro. E depois eu abordo, são aulas, tem 48 aulas, que eu sei que a vida do empresário é corrida. Então tem um livro, mas tem um QR Code onde ele escaneia. Eu vi aqui o QR Code. Isso. E vi também que, assim, todos os capítulos você linka com a Bíblia, né? Todos. Eu vi aqui. Eu tava dando uma fuçadinha aqui enquanto você falava. Ô, Eu vi que Whindersson, eu todos... queria fazer outra pergunta. Olha, curiosa. Porque você fala do processo, né? A gente está falando, as pessoas entendem assim, né? O lapso de 2 anos. Mas, na realidade, igual, como você mesmo falou, gente, nós levamos uma vida inteira. O que são 2 anos? É porque a gente está acostumado com o ruim, na realidade, né? Então, a gente tem a tendência de querer voltar no acomodado do ruim. Porque, Sim. pelo menos no ruim, lá dentro da gaiola tem comida, eu conheço. Sim. Né? E as pessoas não percebem que se a gente olhar de uma outra forma, de um outro ângulo, 2 anos, até que não é tanto. Só que a gente tem que ter firmeza, né? E precisa de uma pessoa, às vezes, para poder conduzir. Mas dentro da sua jornada, eu lembro que você gerenciava as meninas. E tem dentro desse teu caminhar de trabalhar com o empresariado, tem essa visão do seu trabalho, da liderança, de coisas que você via quando você cuidava. Você sente que tem, como que eu digo assim, uma mãozinha de Deus nesse processo? Porque eu vejo muito, assim, só para... isso é uma pergunta, tá? Porque eu vejo na minha história que nada do que eu passei, ela tá jogada em vão. Sim. Ela tem um porquê de estar lá, tem um porquê de eu ter passado por aquilo, e de hoje eu estou trabalhando em um nicho, né, específico. É o mesmo para você? É o mesmo, eu creio que hoje muito do que eu faço, eu lembro dos comportamentos e do aprendizado como gerente, que eu cuidava de 30 mulheres, né? Então, naquele período, tudo, né, foi sendo um treinamento de Deus para minha vida. Eu costumo dizer assim, Fábio, que tudo que nós precisamos, Deus já colocou ao nosso redor. Falta nós reconhecermos. O que dentro de os treinamentos começam dentro de casa. Né? Se eu saber o temperamento e o comportamento do meu filho tá me treinando para algo maior, né? Até as birras de um bebê te prepara para algo maior, porque se a birra de um bebê tá tirando a sua paciência, tá fazendo você perder o controle, isso mostra que você não tá preparado para lidar em uma negociação, né? Crianças crescidas não podem negociar. Né? Então, tudo isso, tudo que nós temos é uma preparação. O relacionamento com os familiares. Se você analisar bem, todos os seus familiares, mesmo aquele que é mais chatinho, sabe? Você fala assim, não quero conversar com ele, não. Ele tá te treinando pro teu futuro. Porque lá fora, no mercado de trabalho, você vai encontrar alguém semelhante a ele. E você vai ter que saber lidar. E possa ser, conhecendo as facetas de Deus, que a sua prosperidade, a chave do teu sucesso, esteja na mão dessa pessoa. E você vai ter que aprender a lidar com ela. Mas Deus já te deu um treinamento.
e às vezes você pulou etapa dentro de casa, né? Então eu acredito que tudo é um treinamento de Deus, né? Pra gente se preparar. E Whindersson, eu acho que as pessoas estão perguntando assim, porque tá vindo na minha cabeça a mesma pergunta. Tipo assim, e nós, pobres coitados, que não somos empresários. As pessoas ainda estão perguntando. Pra onde a gente vai? Conta dos treinamentos. Ô Fábio, aí que tá a questão. E eu entendo que, assim, muitas pessoas não prosperam porque não se enxergam como empresário, né? O que vocês estão fazendo aqui, vocês estão sendo empresário. Só que, para onde vocês estão indo? Né? Em Gênesis capítulo 1, Deus dá uma aula de gestão ali. Porque a Bíblia fala que Deus olhou e viu a terra sem forma e vazia. Só que Deus precisou ter uma visão do que ele iria fazer na terra. Então, a primeira coisa, a visão do empresário. O empresário se vê como um grande líder. Igual o podcast. Qual que é a visão? Para onde vocês estão indo? Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar vai servir. E o problema é que toda empresa ela é do tamanho da visão do líder. Nós pegamos Dubai e Venezuela. A matéria-prima era petróleo. Só que Venezuela, o líder, a visão era limitada. O que ele fez? Acabou com a nação. E Dubai ergueu, né? Um dos lugares mais lindos. Mas o que foi? A matéria-prima foi a mesma, né? As empresas, elas têm a mesma matéria-prima. O que define o crescimento é a visão do líder, que é o que Deus traz em Gênesis capítulo 1, a visão. Só que depois Deus faz o quê? Ele vai fazer um planejamento. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Deus, sendo Deus, ele podia estralar o dedo, ele podia fazer tudo, né? E aí, não, teve um planejamento. A Bíblia fala que Deus conhece o fim antes mesmo do começo. Como empresário, nós temos que saber o fim da nossa empresa. Eu vou levar ela para um valuation, eu quero vender ela, eu vou deixar para os meus filhos, ou eu vou fechar ela um dia. Então, e por mais que, mas eu não tenho funcionário. Mas antes de ter funcionário, tem que ter isso muito claro. Então, tem que ter uma visão, um planejamento. Depois, Deus teve o quê, Fábio? Uma agenda para executar o planejamento. Primeiro dia ele criou uma coisa, no outro ele criou outra. E assim ele foi criando. Muitos empresários não têm agenda. E quem não tem agenda, se torna a agenda dos outros. Né? Então Deus teve uma agenda. Só que Deus foi ser operacional. Deus colocou a mão na massa. Deus teve que realizar as coisas. Toda empresa que se inicia, é normal o empresário ficar 2 anos com a mão na massa. Né? Deus veio criar o sol, veio criar tudo. Ele colocou a mão na massa. Só que quando Deus estava colocando a mão na massa, ele fez o quê? Processo. Quando o empresário, no início, ele está criando o quê? Processo. Ele fala assim, um dia alguém vai fazer isso aqui para mim. Que é o que eu fiz na Hábitos. Né? Como consultor, eu fui pegando tudo que eu fazia e fui criando processos. Por quê? Para alguém um dia vir e fazer igual eu faço. E Deus fez exatamente isso. Pensa só se Deus falar assim, não, eu tenho que todo dia pegar o sol com as minhas mãos, ele vai nascer e eu vou pôr ele. Deus fazendo isso? Não, Deus criou o processo. Todo mundo acha que quem cria os peixes é Deus. Não, Deus falou, água, produza os seus peixes. Criou um processo. Terra, produza os seus frutos. Então, Deus cria um processo que é o que muito empresário não tem, né? Porque ele acha, eu sou pequeno. Só que daí ele não se prepara para ser grande. Né? E esse Gênesis capítulo 1, Deus fez o processo. Daí Deus fez o quê? Escolheu um tático. Tudo que ele fez, ele pega um homem, Adão, e fala assim, agora eu vou te ajudar. Para quê? Para esse tático, que é um gerente, um braço direito, se sentir parte da criação. Pode dar nome para tudo. E depois que Deus gera um tático, ele sobe para o estratégico para definir o futuro de tudo. Até a vinda do cordeiro, tudo certinho, e descansa no 7º dia. Né? Então, o processo de um gestor, de um empresário, se ele lê Gênesis capítulo 1, ele tem uma empresa de sucesso, porque ele precisa ter uma visão, ter um planejamento, ter uma agenda, ir para o operacional, criar processo, escolher um braço direito, descansar e desfrutar. Né? Então, eu acredito, assim, Fábio, que muitos não crescem, porque eles se tornam escravo da empresa e a visão é pequena. Você tem uma empresa? Não, tem um negócio.
Não, tô começando um negocinho. Não. Você tem que ver para onde a sua empresa está indo. Né? Aonde você quer chegar. Porque quando você não sabe para onde vai, você não sabe por que você está vivendo esse dia como empresário. Eu sei exatamente a pecinha que eu tô pegando hoje aqui com vocês. Né? Porque faz parte da minha jornada. Para onde as minhas empresas estão indo. E não existe assim, eu sempre digo, não existe empresa pequena. Existe visão pequena. Né? A pessoa aceitou viver naquela condição limitada.